Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo, ele é de número 198, Nosso Lar, Chico Xavier. Então, aqui dando sequência, esse capítulo ainda é o capítulo 36, o tema O Sonho. Então, nesse exato momento, mãe de André conversa com ele, fornecendo-lhes alguns esclarecimentos. Então, em dado momento, ele percebe uma oportunidade de interrogá-la, mas não foi possível. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou: Conhecemos aqui, meu filho. Na maioria das colônias espirituais, há remuneração de serviço do bônus horas. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível. Considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Então, olha só que esclarecimento maravilhoso. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Então, olha só, nós já comentamos essa questão. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo. Nós já esclarecemos, nos vídeos anteriores a respeito dessa colocação por algum tempo. Eu acho que os nossos irmãos telespectadores se lembram bem. Por algum tempo, na Terra e noutros mundos. Porque é óbvio que até evoluirmos a um patamar mais elevado, carecemos dessa necessidade, desse apego, possamos dizer assim.
essa necessidade que nós temos aqui na Terra de pai, mãe, filhos e por aí em diante. É minha, é meu, mas quando nós evoluirmos, nós compreendemos que isso fazia parte do processo evolutivo e que a partir daquele momento em diante que ascendemos, não temos mais essa necessidade. Quando nós nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, né? Da inveja, do ciúme, dos vícios que trazemos em nós mesmos, aí dali em diante não há necessidade mais desses termos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Olha só. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe compete. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. Nossa, que maravilha! Então, quando pensarmos em um administrador, devemos pensar primeiro em Deus, porque Ele sim é o administrador por excelência. Ele é o administrador da inteligência, da causa primeira de todas as coisas. Imagine só, é lógico que não vamos imaginar tanto não, porque senão ficamos loucos. Nós, às vezes, por que enfrentamos dificuldades na nossa trajetória evolutiva? Enfrentamos dificuldades justamente por não nos conhecermos. Enfrentamos justamente por termos sido em existências passadas ou desde quando Deus nos criou, que não sabemos quando e nem como. Desde aquele momento em diante até hoje, ainda não aprendemos a administrar nem a nossa própria vida. Por isso, os percalços, por isso as intempéries, as frustrações, as decepções, por isso o excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, de avareza. Por isso os vícios que trazemos em nós. Por que essas necessidades que temos? Justamente por não sabermos administrar a nossa própria vida. Tem pessoas que às vezes conseguem administrar empresas e mais empresas, mas não conseguem administrar a própria vida.
Tem pessoas que conseguem administrar 5.000, 10.000, 20.000 funcionários, mas não consegue administrar a própria vida. Por quê? Porque para administrar a própria vida é necessário despojar-se do homem velho que trazemos em nós. Agora, vamos pensar da seguinte forma: o administrador dos administradores, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que administra o universo, os universos, por toda a eternidade. Nada foge de seu controle. Nada. Usando esse termo, não cai sequer uma folha de uma árvore no universo sem que ele não queira ou que ele não saiba, porque tudo faz parte de suas leis. Então, nascer, viver, morrer, tornar, nascer, morrer e viver faz parte da evolução. Imaginemos a disciplina, a administração de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta disciplina o Mestre possui. Então vejamos, Deus também, meu filho, é administrador vigilante e Pai devotadíssimo, misericordioso e bom. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador. Olha só, a ninguém esquece. Deus não esquece de ninguém. Ele não esquece de nada. Por toda a eternidade. E além disso, ele reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador. Quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço, toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência. Vemos isso aqui na Terra. As compensações exteriores que afetam o ego, que afetam o egoísmo da humanidade. Mas todo o valor de tempo interessa a personalidade eterna. Aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão, André, meu filho, que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Olha só, que sabedoria da mãe de André. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria, porque Deus nos concede sabedoria.
Deus nos concede inteligência. Nós só precisamos correr atrás. Quanto nos beneficiamos quando estudamos um livro? Quanto nos beneficiamos? Para mim, com todo respeito, a maior riqueza nossa é o conhecimento. Porque graças ao conhecimento, Jesus mesmo nos disse: conhecereis a verdade que ela vos libertará. Graças ao conhecimento, nós nos libertamos. Nós deixamos para trás o homem velho, ignorante, orgulhoso, invejoso, ciumento. Nós aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, aprendemos a ser tolerantes, pacientes, graças ao conhecimento. Ô Luiz, mas a maior riqueza nossa não é o conhecimento. Aí eu te pergunto, é o que então? Aí você pode me dizer assim: a maior riqueza nossa foi Deus ter nos criado. Na verdade, essa é realmente a maior riqueza. Mas é preciso entender que a nossa criação, quando Deus nos criou, simples e ignorante de conhecimento, não sabíamos nada. Então, quando Deus nos criou, a vontade dele que prevaleceu. Porque ele nos criou não porque nós exigimos dele que nos criasse. Você consegue entender? Então ele nos criou porque ele quis, porque ele nos amava no passado e no presente nos ama, mesmo sem saber que éramos. Ele nos criou. Só que é preciso separar o joio do trigo. Deus nos criou por vontade própria dele. Não porque nós exigimos que ele nos criasse. Agora vejamos. Então aí já é uma particularidade de Deus. A nossa criação é particularidade de Deus. Mas a nossa evolução, o nosso progresso, já independe de Deus, e sim de nós. Você consegue entender? Deus não nos dá progresso. Deus não nos dá sabedoria. Deus não nos dá inteligência. Deus não nos criou prontos, perfeito, e sim, simples e ignorante de conhecimento. Cabendo a todos nós, a partir daquele momento, seguir um rumo. E através do trabalho, o progresso. O progresso através do trabalho. Então, Deus nos concede meios, recursos para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Ele nos reabastece de energias constantemente. Agora, evoluir, conhecer,
crescer, depende de nós. Não é Deus que nos coloca nas mãos um livro. Não é Deus que nos faz criar um avião, um computador. Não é Deus. E sim, a nossa inteligência. Então Deus não nos deu inteligência. Ele nos concedeu meios, condições para que desenvolvêssemos em nós essas capacidades, essas qualidades, essas virtudes, esses atributos, conhecimento, inteligência e por aí em diante vai. Então você observa que a maior riqueza, de fato, foi Deus ter nos criado, mas a nossa criação dependeu e como depende dele. Mas nos tornarmos bons, né? A nossa evolução não depende de Deus. Depende de nós. Porque Deus não nos criou perfeito. E Deus não passa a mão na cabeça de nenhum dos seus filhos. Você é o meu predileto. Por isso te concedo toda a inteligência do universo. Não. Todo mundo, vou usar esse termo assim para ficar mais fácil. Todo mundo abaixo de Deus batalha, luta para a sua evolução íntima, para o seu progresso íntimo. Então, ao nosso ver, o conhecimento é a nossa maior riqueza, porque depende de nós buscar o conhecimento através da nossa inteligência. Por isso, é por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Como é importante saber renunciar. Renunciar, gente, não é fácil. Tem pessoas que pensam que renunciar é fácil. Agora veja bem, renunciar não é a pessoa também abrir mão de tudo que tem. Não. Renunciar ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, o ciúme. Renunciar-se do homem velho de existências passadas primitivas. Essa renúncia interna e não renunciar às coisas externas, porque esse externo faz parte do nosso progresso. Administrar, saber administrar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição? Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Você observa que André, durante todo o tempo que ele esteve com sua querida mamãe naquela dimensão, ele não teve oportunidade de articular nada. Nem mesmo minha mãe. Ele apenas a ouviu. Ele apenas a ouviu. Em momento algum, quando ele tentava articular alguma coisa,
ele era dominado pela emoção que embargava a sua voz e ele aproveitava aquele momento ali para poder ouvir sua querida mamãe. No final, né? Ele, muito emocionado, ela o colocou no colo, como se coloca uma criança, um bebezinho no colo, e ele adormece lá e desperta no corpo, no apartamento, no leito, na câmara de retificação. Tido por ele como um sonho, mas na verdade isso não é sonho, porque nestas condições aqui deixa de ser um sonho e passa-se a ser um fato real, com o eu de André naquele instante. O próximo vídeo, no capítulo 37, a reflexão da ministra veneranda. Então, no próximo vídeo, no próximo dia, André terá a primeira oportunidade dele, não só de ver veneranda, como também de ouvi-la. Até o próximo vídeo.